Olá, boa tarde a você, eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, diretamente dos estúdios da BMF Bovespa, no centro de São Paulo. Uma semana depois de anunciada a Operação Carne Fraca da Polícia Federal, que investiga a atuação de fiscais agropecuários do Ministério da Agricultura, o governo brasileiro tem intensificado o corpo a corpo para tentar reverter a crise que os vários embargos à importação de carne têm causado ao país. De conversas internas com governos estrangeiros a entrevistas com correspondentes internacionais, recuperar a imagem do país como grande exportador de carne de qualidade e as implicações disso na economia doméstica foi o grande esforço desta semana. No balanço de países que impuseram restrições, houve aumento de pedidos de quem quer mais explicações e também de quem já suspendeu a importação. Mas houve um recuo importante. No início da semana, a Coreia do Sul aceitou as boas explicações, as várias explicações do governo brasileiro e voltou a permitir a importação do frango do país. Nós vamos falar disso e também de como as empresas envolvidas nas denúncias vão tentar recuperar a confiança do consumidor aqui no exterior. Tudo isso no cenário econômico que começa agora. Para o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, a Operação Carne Fraca deve interferir no crescimento do PIB brasileiro deste ano. A Vanessa Casalino tem mais informações da redação da TV Brasil em São Paulo. Vanessa, boa noite. Oi, Piotto, boa noite a você, boa noite a todos. O ministro Diogo Oliveira esteve hoje aqui em São Paulo, reunido com empresários na Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústria de Base. No final do encontro, deu uma entrevista coletiva. Diogo Oliveira disse que o Ministério da Agricultura ainda não tem os números do impacto na receita do país, mas no balanço de 2017, com certeza, o PIB vai sentir os efeitos da Operação Carne Fraca. É evidente que isso terá algum impacto. A dimensão desse impacto é que a gente ainda não tem elementos, não tem, digamos, indicadores, números para estimar. É preciso esperar um pouquinho de tempo para a gente ver efetivamente, né, quanto é o impacto. Não dá para negar que sim, haverá um impacto nas exportações do setor e, por consequência, também na atividade do setor. A Operação Carne Fraca encerra a semana com uma notícia que afeta diretamente os consumidores. Os produtos de 3 frigoríficos terão de ser retirados do mercado em até 5 dias. Nós vamos falar com a repórter Gisele Garcia, em Brasília. Gisele, quais são exatamente essas empresas citadas que agora vão ter de fazer o que se chama de um recall de carne, ou seja, retirar a carne do supermercado? Boa noite. Oi, Piotto, boa noite a todos. Olha, os frigoríficos Pecim, Souza Ramos e Transmit foram afetados pela medida. A Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça determinou que esses 3 frigoríficos recolham todos os produtos, tanto os que estão nas gôndolas dos supermercados quanto os que já foram vendidos para os consumidores. Essa decisão foi tomada depois que o Ministério da Agricultura fez uma vistoria nesses 3 estabelecimentos e comprovou que, de fato, existem problemas e irregularidades tanto no processo de produção quanto no processo de distribuição. A gente ainda não tem informações, Piotto, sobre como vai ser feito esse recall, que deve acontecer, segundo a Senacom, no prazo máximo de 5 dias. Mas os consumidores que têm em casa produtos desses frigoríficos, o Souza Ramos, o Transmit e da marca Italy, produzida pelo frigorífico Pecim, devem ficar atentos às informações que devem surgir aí nos próximos dias para fazer a devolução desses produtos. Lembrando que, ao devolver, o consumidor tem direito a reembolso do valor pago pelo produto. Piotto. As autoridades do governo de Hong Kong decidiram recolher as carnes e produtos provenientes dos frigoríficos brasileiros investigados na Operação Carne Fraca. A medida foi anunciada hoje de manhã, poucos dias depois de o governo local ter anunciado a suspensão de importação da carne brasileira. O governo de Hong Kong alegou o risco de insegurança alimentar.
Ontem, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, concedeu entrevista a correspondentes estrangeiros, dizendo que a investigação da Polícia Federal não coloca em dúvida a garantia de qualidade da carne brasileira. Bom, vamos dar uma olhada como ficou exatamente o embargo de vários países do mundo ao produto brasileiro, uma semana depois de deflagrada a Operação Carne Fraca. Olha, nós preparamos aqui, inclusive, um mapa-mundi aqui. Aqui, para você ter uma ideia, olha, tem restrições aqui dentro da América, na América do Sul, na América Central e na América do Norte. Temos também restrições na Europa e também ali na Ásia. Vamos dar uma olhadinha, país por país, qual é exatamente essa situação aqui. Bom, o Chile decretou suspensão temporária e está pedindo informações ao governo brasileiro. O Chile, inclusive, tem uma situação bastante delicada porque é um grande exportador de salmão, de vinhos e de frutas ao Brasil, ou seja, boa parte de produtos agropecuários também, ou pelo menos do agronegócio, que pode impactar alguma coisa numa reação brasileira. Por enquanto não há uma reação, o Chile está pedindo, mas suspendeu a importação de carne. A China decretou a suspensão de desembarque de carne, ou seja, toda a carne que chegou nos navios até os portos chineses não vão poder fazer o que se chama de desembaraço. Desembaraço é aquela atividade alfandegária que, quando chega um produto, passa pela fiscalização e é autorizado aquele produto a ser comercializado pelas empresas que fizeram a importação. Na Coreia do Sul, houve um bloqueio, principalmente de frango, porque é comprado da BRF, uma das empresas que foram citadas, uma das plantas foi citada naquela operação da Polícia Federal, mas na última terça-feira a Coreia do Sul voltou atrás e permitiu já de novo a importação do frango brasileiro. Vamos dar uma olhadinha nos outros países aqui. Olha, o Egito teve suspensão temporária, também decretou uma suspensão temporária. Todos esses que pediram suspensão temporária estão requisitando uma série de informações para o governo brasileiro, que está atendendo esses países, justamente para tentar atendê-los rapidamente e voltar à exportação, que caiu severamente. Ontem nós falávamos aqui que só a JBS, que tem exatamente no frango, na carne vermelha, como o seu grande produto de exportação, desativou por 3 dias as atividades em 33 das 36 plantas da empresa, para tentar atender ali, ou pelo menos equalizar a demanda e o que está sendo produzido ali. Os Estados Unidos decretou, na verdade, não suspendeu a importação de carne brasileira, mas disse que vai fazer a inspeção em 100% da carne que chegar até os Estados Unidos. Isso quer dizer o seguinte: normalmente essa inspeção é feita em algumas amostras. Você tem lá várias toneladas de carne importada, escolhe-se algumas amostras aleatórias, faz-se o teste, se está autorizado, passa a ser desembarcado. E aí o trâmite é normal. No caso agora, o que os Estados Unidos fizeram foi simplesmente aumentar a fiscalização. Vai fazer teste em toda a carne que chegar do Brasil nos portos americanos. Hong Kong, como a gente estava dizendo, suspensão e retirada do produto das gôndolas também, pelas alegações que falávamos há pouco. Israel não suspendeu, mas enviou uma série de pedidos de informação ao governo brasileiro. A Jamaica decretou a suspensão temporária de carne enlatada e também termoprocessada, e pediu aos consumidores para evitar a carne brasileira, os supermercados para deixarem de vender a carne brasileira. O Japão também com suspensão de informação de todas as unidades que estão sendo investigadas. Só incluiu nessa suspensão as empresas que têm investigação hoje por parte da Polícia Federal. As outras empresas continuam exportando normalmente. Vamos dar uma olhadinha aqui no final. O México também suspensão das importações e pediu informação também. A Suíça, suspensão das importações originárias de 3 unidades que estão sendo investigadas. E a União Europeia, aí nós estamos falando de um grupo de países maior, a suspensão das importações das 21 plantas, das 21, todas elas que estão sendo investigadas na Operação Carne Fraca. Bem, e daqui a pouco a gente fala também do mercado financeiro, logo depois do intervalo. E como foi a negociação hoje dos principais papéis dos frigoríficos envolvidos na Operação Carne Fraca. Logo depois do intervalo a gente volta em instantes. Bem, nós já estamos aqui de volta aqui no estúdio do Centro de Operações da BMF Bovespa e temos já uma informação que foi divulgada há pouco pelas agências de notícias. A União Europeia anunciou que a carne brasileira dos estabelecimentos citados na Operação Carne Fraca, que já saiu do Brasil e está a caminho dos países da União Europeia, será recusada nos portos. Com isso, tudo vai voltar ao Brasil. Mais um desdobramento da Operação Carne Fraca. Há pouco você acompanhou aí na nossa ilustração que a Europa tinha pedido informações e tinha feito a suspensão de novas importações. Agora decidiu que, inclusive, a carne que está já a caminho vai ser recusada e vai ser devolvida ao Brasil, ou seja, isso implica em mais negociação por parte do Itamaraty, das autoridades brasileiras com as autoridades europeias.
Bem, nós já temos, então, o mercado hoje já está fechado. Vamos aos números de hoje, começando, como temos feito desde a sexta-feira da semana passada, com o balanço de como foi a negociação dos frigoríficos que têm ações negociadas aqui na Bolsa. Vamos dar uma olhadinha lá. Bem, a JBS ontem que tinha caído subiu hoje 1,11%, ou seja, está se recuperando da perda dos últimos dias. Mafrig também subiu 1,03%. A BR Foods, que tem muito de frango exportado, caiu hoje 0,22%. E a Minerva, que é exatamente aquele frigorífico que 80% do que produz vai para exportação, fica só 20% no mercado doméstico aqui no Brasil, caiu também 1,24%, ou seja, durante a semana houve oscilações, até algumas recuperações, mas continua ali com um problema muito sério das empresas perdendo dinheiro nas negociações aqui na Bolsa de Valores. Bom, vamos dar uma olhadinha então como fechou o índice da Bolsa de Valores de São Paulo. 63.853 pontos, uma alta de 0,50%, uma alta de 0,5%. E o dólar hoje operou em queda, fechou a R$ 3,10, ou 3,108, se você preferir as 3 casas centesimais ali, milesimais, perdão. E também, deixa-me ver aqui, 0,95 de queda. O dólar, portanto, está R$ 3,10. E falando em dólar, as despesas de brasileiros no exterior subiram 75% no primeiro bimestre deste ano. Aliás, fevereiro caiu, mas no bimestre, no total, 75% de aumento. A informação de hoje foi feita pelo Banco Central. Gisele Garcia tem de novo informações em Brasília. Gisele. Pois é, Piotr, com o dólar mais barato, os brasileiros estão voltando a gastar mais dinheiro lá fora. Nos 2 primeiros meses deste ano, as despesas dos brasileiros no exterior somaram quase 3 bilhões de dólares, um aumento de 75% em relação ao mesmo período do ano passado. Em compensação, os estrangeiros que vêm para o Brasil continuam gastando menos. Nos 2 primeiros meses do ano, eles gastaram cerca de 1 bilhão e 200 milhões de dólares aqui no Brasil, 53 milhões a menos do que no mesmo período do ano passado. Com isso, a balança das viagens internacionais continua negativa, já que tem mais brasileiros gastando lá fora e estrangeiros gastando menos aqui. A balança está negativa em 1 bilhão e 700 milhões de dólares. E, de novo, a gente sabe que tem mais dinheiro saindo do que entrando no país, Piotr. Bom, tem isso e também tem o impacto da operação carne fraca na balança comercial que vai ser divulgada na semana que vem. Na semana que vem nós temos números aí da balança comercial brasileira e a gente vai tentar entender o quanto que, por exemplo, esses números recentes aí podem ou não ter interferido no saldo da balança comercial, que tinha tido melhoras aí e tinha uma melhora muito expressiva sendo esperada, porque a produção agrícola foi muito importante hoje no país. Mas agora, com relação ao boi, com relação à carne, ao frango, que também é uma pauta de exportação muito grande, na semana que vem tem informações sobre a balança comercial. Bom, e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica recomendou a condenação das 20 maiores fabricantes de sal do país por formação de cartel. Quem tem os detalhes dessa decisão do CAD é Vanessa Casalino, de novo, da redação da TV Brasil em São Paulo. Vanessa. Pois é, Piotr. Segundo o CAD, quase 90% do sal comercializado no país desde 1984 foi vendido com sobrepreço de até 35%. O Conselho chamou o cartel de o mais duradouro do país e nele são citadas empresas como Sal Cisne, Salmar, Ciasal, Cinsal, Ciemarsal, Norsal, Refimossal, Soledad, São Camilo e Diamante Branco, entre outras. As empresas atuavam em conluio com associações e sindicatos, combinando preços e condições de venda. Com isso, dividiam o mercado. O CAD afirma que não é possível estimar o dano ao consumidor. As empresas fraudaram, inclusive, licitações públicas por meio de um cartel paralelo organizado por 4 fabricantes. Elas atuaram para obter vantagens em concorrências da Ebal, a empresa baiana de alimentos. Na defesa ao CAD, as fabricantes afirmam que discutiram formas de ajustar o preço do sal, porque ele não vinha sendo corrigido pela inflação ao longo dos anos. Ainda não há previsão sobre quando o caso vai ser julgado pelo Tribunal do CAD, só lembrando, né? O CAD atua para evitar a concentração econômica e garantir a livre concorrência. Piotr. A crise dos sal, hein? Sal. Tem um problema no sal. A gente vai continuar nessa história, inclusive, até porque tem de novo a reclamação das empresas com relação à decisão do CAD. Bom,
A crise dos frigoríficos brasileiros, depois da Operação Carne Fraca, que hoje completa uma semana e com todos os embargos à carne anunciados por vários países, suscita uma pergunta. Se há indícios graves revelados pela Polícia Federal, por outro lado, qual é exatamente a extensão da crise real, a que tomou conta da opinião pública? E, sobretudo, em tempos de redes sociais. O que fazer para recuperar a confiança do consumidor aqui e no exterior de um produto que até bem pouco tempo era sinal de exemplo de qualidade e sucesso comercial? O especialista em comunicação corporativa, Mark Tawil, está conosco aqui no Estúdio Cenário Econômico. Mark, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Piotr. Obrigado pelo convite. Nós temos uma crise, isso é notório. Sem dúvida. Nós temos um problema na imagem das empresas. Sem dúvida. O governo brasileiro está trabalhando, na verdade, na imagem do país e na imagem do produto, da commodity que exporta, independentemente de qual seja o frigorífico. Mas os frigoríficos também têm que recuperar essa confiança. O que você faz numa hora dessa? Porque nós estamos ainda num problema, no meio da crise. Sem ainda dúvida. há investigação da Polícia Federal, há investigações que vão revelar outras coisas ainda, há julgamento que vai para a Justiça, ou seja, o processo de sangria ainda não terminou. O que fazer num momento como esse? É a pergunta de 1 bilhão ou de alguns bilhões de dólares, né? Vale tudo isso? A vale resposta? Bastante, sem dúvida. Até porque nos primeiros dias se mostrou um problema de bilhões de dólares. Então, quem está contratado e quem faz parte de uma comunicação ou de uma crise como essa, e aí todos têm de dar as mãos, tem que ter a mesma transparência do filme que embala a carne. A mesma preocupação que eles tiveram durante anos para poder trazer à televisão medalhões da nossa TV, atores, atrizes, para vender confiança. E eu falo de todas as marcas que tem garotos propaganda, mas também tem um trabalho de marketing e de compra, entre aspas, dessa confiança por parte do consumidor. Tem que se preocupar agora em também dar o rosto para bater. Porque, como a gente viu, algumas das marcas já colocam funcionários para poder falar, olha, o que você recebe à mesa é o que eu dou para os meus filhos. Isso tem se mostrado pouco. A gente conversava aqui, inclusive fora do ar, sobre o Tribunal Inquisidor da Internet. É um tribunal extremamente vil, extremamente injusto e extremamente rápido. As empresas foram condenadas antes mesmo de serem investigadas, e aí é um problema para todo mundo que está em volta. E sob o guarda-chuva da generalização, isso não é o grande problema? Sem dúvida. A generalização traz algumas... Porque a Polícia Federal faz investigação e está apontando aqui, aliás, a Polícia Federal está sendo requisitada a apontar exatamente onde é que está o problema, de quem é o problema, quem causou o problema. Nome, CPF, endereço, RG, Exato. filiação e por aí vai, não é? Exato. Na internet, não. Na internet, o que se chama hoje é carne brasileira. Carne frigoríficos brasileira brasileiros. A commodity é que está sob ataque. O problema da internet brasileira... Há um custo para o país em relação a isso. Exato. Nós estamos falando de emprego, estamos falando de impostos. Exato. As brincadeiras que todo mundo faz já começaram a dar resultado, inclusive internamente, para os frigoríficos. Quer dizer, ao mesmo tempo que alguém está colocando uma piada com carne com papelão, e muitos sites, muitos blogs brincando com isso, trazendo os memes e rindo muito, nesse momento tem um trabalhador sendo demitido, ou muitos trabalhadores. O impacto ele é extremamente negativo para um setor que carrega o país nas costas, que é o agronegócio. E pode respingar muito negativamente em outros setores do agronegócio. Então, a brincadeira do primeiro momento, a gente costuma dizer, inclusive um termo cunhado por um jornalista conhecido nosso, o José Luiz da Cauaziliquá, que fala urubu caronista. São urubus que pegam carona na desgraça alheia para poder se vangloriar, para poder aproveitar essa desgraça e sapatear em cima. Aí você tem desde agentes da imprensa, por que não? Você tem blogueiros, você tem as pessoas físicas que até ontem consumiam essa carne, mas que aproveitam esse momento para sapatear em cima, sem saber como é que vai respingar. Um problema dessa magnitude internacional, que hoje está se mostrando catastrófico em todos os sentidos, é um problema para as empresas, mas é um problema que está bloqueando um setor. E aí é gravíssimo. Tem que ser apurado quem errou, tem que ser preso quem errou, tem que ser apurado quem desviou, tem que ser preso quem desviou e quem maculou as carnes. Sim, ninguém merece comer, mas não é um setor inteiro. A gente está falando de empresas que vendem para 150 países. E você e o telespectador sabe que a partir do momento que há um problema desse, os protecionistas do outro lado aproveitam para poder fechar as torneiras. Há hoje já uma guerra comercial. Sem dúvida. Já há gente pedindo desconto na encomenda que tinha feito. Sem dúvida. Mantém o embargo sanitário sob alegação. E eu não estou aqui dizendo que todos não estão fazendo isso, mas já desde a sexta-feira já houve pedido. Pecuaristas disseram aqui que sabiam de frigorífico que estavam negociando desconto já. É evidente que o setor ele deve ter entranhas que a gente não consegue chegar. Como qualquer setor.
Se a gente pegar, por exemplo, o setor desde TI até o setor pecuário, evidente que tem informações sigilosas que a gente não alcança e não vai alcançar. Nem mesmo as comunicações dessas empresas vão alcançar. O que é muito perigoso é o tribunal da internet pegar carona, a própria imprensa, muitas vezes, não fazer o que você está fazendo aqui, que é trazer gente para conversar a respeito, para tentar mitigar um pouco esse problema. E todo mundo, até por uma questão, enfim, o brasileiro tem muito isso, né? Ele exalta muito, mas também ele rebaixa muito. Aproveitar para criticar essas empresas sem perceber o tamanho do buraco. A gente vive, e você todos os dias fala disso aqui, a gente vive um momento extremamente delicado da economia. Um setor que exporta 14 bilhões de dólares por ano, tende a exportar centenas de milhares de dólares, a gente está falando de muito mais desemprego. Mac, como é que a gente consegue, então, promover essa divisão? Obviamente que eu tenho denúncias que são sérias. Algumas escutas da polícia demonstram ali, claro, pelo menos o que se viu naquela história da carne da cabeça do porco, que é uma iguaria, diga-se passagem. Isso aí, ninguém morre porque come carne de cabeça de porco. Sim, bochecha, exatamente, quando eu vendo isso como linguiça, tem uma desonestidade. Claro. A escuta ali me parece clara. Claro. É claro que a investigação vai continuar, há uma série de procedimentos ainda judiciais a serem tomados, policiais, judiciais de investigação a serem tomados, mas tudo bem. Tá, mas eu tenho uma investigação que ainda existe. Claro. Eu tenho ainda um temor, claro, evidenciado pelo trabalho da Polícia Federal, que tem uma imagem extremamente positiva, sem dúvida, com a população. E conta com a população hoje em dia. Exatamente. Agora, eu tenho uma entidade que faz isso, mas eu tenho o governo também dizendo e ponderando, porque, olha, não é exatamente tudo. Não é tudo, muito pelo contrário, é uma pequena parte. A menos que venham outras investigações e demonstrem outras coisas. Mas, enfim, até o momento não podemos condenar toda a carne, até porque senão nós teríamos um problema de saúde pública no Brasil há muito tempo. Ia matar mais que o trânsito. Você fez uma comparação, inclusive, disso, né? Eu fiz um texto dizendo isso. Quer dizer, se a gente tivesse a carne, entre aspas, vendida com tudo que estão dizendo que é vendida... Com a amplitude que se dá nas redes sociais... Teríamos pessoas morrendo no meio da rua. Não tem cabimento a gente acreditar nisso. E como é que se luta nessa hora? Porque eu tenho uma informação de uma instituição sólida na imagem com a população, que é a Polícia Federal, aliás, que é pública, uma entidade pública, ao mesmo tempo que eu tenho uma outra entidade pública que também, até pouco tempo, tinha a credibilidade da população completa, ao dizer assim, nós temos hoje uma commodity que nós vendemos para o mundo inteiro e temos orgulho disso. E é exatamente essa entidade que está usando esses mesmos argumentos, dizendo, olha, nós continuamos sendo um produtor de carne de qualidade. Eu tenho essas duas coisas são reais hoje. Sem dúvida. Todas elas têm respaldo. O que a polícia diz, em algum momento, tem respaldo. O que o Ministério da Agricultura diz, tem respaldo, porque senão nós teríamos um problema de saúde pública imenso no país. Eu tenho essas duas realidades. Como é que eu digo para o consumidor? Primeiro no Brasil e depois do consumidor no exterior, claro que isso passa por autoridades, por decisões de importadores lá fora do país, mas como é que eu processo essa informação hoje? Processo é uma palavra boa, né? Que fala, inclusive, do processamento da carne. Como é que você processa uma informação? Você é um grande jornalista, pertence a diversas redações. Que a informação está crua, como é que a gente processa agora essa informação, não é? Trazendo a verdade. Se a gente tem problemas... E o posicionamento das empresas até o momento, na sua opinião... Sim, acredito que sim, evidente, eu não atendo essas empresas. Porque o governo fez uma coisa que chamou atenção, trabalhou de domingo numa reunião com os embaixadores. E não esperou chegar segunda-feira. Isso é surpreendente. É surpreendente, mas é também o que se deve fazer. Veja, o governo ele é bem assessorado. Inclusive, tem assessorias especializadas nisso. Ninguém imagina um tsunami dessa magnitude. Ninguém consegue colocar na cabeça que em uma semana uma empresa que tinha Tony Ramos, Fátima Bernardes, pessoas na frente da televisão defendendo seus interesses, para de exportar da noite para o dia para 150 países. Isso é inimaginável, Então existe aí uma guerra de informação. Então, ao meu ver, a primeira providência que a empresa deve tomar é jogar com a verdade. Se existem problemas nas empresas de ordem policial, não é um problema do jornalista e nem da comunicação corporativa, é um problema da polícia. É uma questão de advogado. Então você chama um advogado para conversar. Se você tem um problema de comunicação, mas você está falando a verdade, você chama a equipe de comunicação para apresentar esses fatos. Ao meu ver, uma coisa que eu teria feito, além de tudo que foi feito pelas empresas, que muito sabidamente colocou os próprios funcionários como embaixadores, dar o rosto daqueles que comandam essas empresas. O real. Tá certo. Isso é muito comum, na verdade, quando você vai vender um carro, o presidente de uma montadora aparece lá e fala, não, venha, domingo a gente vai abrir nossas portas. Isso é muito legal. Mas na hora do vamos ver, em que a gente está sangrando literalmente,
talvez a presença de um presidente de uma empresa dessas, que nunca apareceu, que ele colocou o Tony Ramos, ele colocando o rosto agora dele, é hora mudaria. dele. Agora é hora dele. Mark, obrigado. Muito obrigado Boa por sorte. ter vindo aqui ao Cenário Econômico. Bom, antes de encerrar o programa, uma última informação. Na semana que vem, o sinal aberto digital da TV Brasil vai mudar de canal na região metropolitana de São Paulo. A partir de segunda-feira, o canal 3 será desativado para quem assiste a TV Brasil em sinal aberto. O canal digital 62 passará a exibir a programação. Portanto, segunda-feira, o sinal aberto digital da TV Brasil na região metropolitana de São Paulo só poderá ser visto pelo canal 62. O Cenário Econômico fica por aqui. Em instantes você tem os Corredores do Poder com Rosiane Kennedy. Muito obrigado pela sua companhia, pela audiência. Bom final de semana. Até segunda.